Meu nome é Dolores, tenho 78 anos e hoje quero contar para vocês uma história que nunca compartilhei completamente com ninguém. Uma história que carrego em meu peito há décadas, mas que agora sinto que preciso dividir. Porque, se eu sobrevivi a tudo que vivi, talvez minha história possa ajudar alguém que está passando por algo parecido. Talvez, no meio da dor, alguém encontre força. Talvez você, que está me ouvindo agora, precise saber que existe um caminho para seguir em frente. Mas antes de começar, quero saber de onde você está me assistindo. Escreva aqui nos comentários porque quero sentir que essa história chega longe, que há pessoas, em muitos lugares, dispostas a ouvir. E se puder, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e a alcançar mais pessoas. Agora, respire fundo e me acompanhe. Por que essa história? Essa história não é fácil de contar. Nasci em uma pequena cidade do interior, um lugar onde as ruas eram de terra, onde as casas eram simples e onde todos se conheciam. Minha família era pobre, mas não era a pobreza que me doía. Era o silêncio dentro daquela casa. O silêncio de uma mãe que não sorria. O silêncio de um pai que só falava para dar ordens ou para reclamar da vida. E o silêncio de uma menina que aprendeu cedo que, para sobreviver, era melhor não ser vista. Eu era essa menina, Dolores. E desde muito cedo aprendi que o mundo não era um lugar seguro para crianças como eu. Não havia abraços, não havia palavras de carinho. Apenas dias passando, um após o outro, como se a vida fosse uma obrigação. Minha mãe, coitada, trabalhava como podia, lavando roupa para fora, costurando quando conseguia. Meu pai era um homem difícil. Nunca o vi demonstrar amor por ninguém. Ele bebia, muito. E quando bebia, a casa se enchia de gritos. Às vezes, os gritos viravam outra coisa. Objetos quebrando, portas batendo. E, muitas vezes, algo pior. Eu era muito pequena quando percebi que meu lar não era como os lares das outras crianças. Eu via algumas vizinhas chamando os filhos para o almoço com um sorriso. Via mães alisando os cabelos das filhas. E pensava, será que um dia minha mãe vai olhar para mim assim? Será que um dia meu pai vai me chamar pelo nome sem que eu sinta medo? Mas esse dia nunca chegou. Uma das primeiras lembranças que tenho é de estar escondida debaixo da mesa da cozinha, com as mãos nos ouvidos, enquanto meu pai gritava com minha mãe. Eu não lembro exatamente o que ele dizia, mas lembro do tom, do som de algo sendo arrastado, das palavras duras e cortantes. Eu me encolhia, tentando me tornar invisível, esperando que a tempestade passasse. E foi assim que eu cresci, aprendendo a me esgueirar pelos cantos, a evitar chamar atenção, a respirar mais baixo quando ele estivesse em casa. Eu me tornei uma criança quieta, que observava mais do que falava. E no fundo, eu tinha esperança. Esperança de que um dia as coisas mudariam, de que um dia ele seria diferente. De que um dia minha mãe pegaria minha mão e me levaria embora dali. Mas a esperança, às vezes, é traiçoeira. Lembro do dia em que minha mãe tentou ir embora. Eu tinha 5 anos. Era noite. Eu estava deitada, fingindo que dormia, quando ouvi o barulho da porta se abrindo devagar. Pelo vão da coberta, vi minha mãe carregando uma sacola pequena. Ela andou devagar até minha cama e ficou me olhando por um tempo. Meu coração acelerou. Eu queria perguntar aonde ela ia. Eu queria pedir para ir junto. Mas o medo me travou. E então, ela saiu. Meu coração batia tão forte que doía. Deitei ali, no escuro, sem entender. Mas não demorou muito até ouvir o barulho da porta sendo escancarada. Os gritos começaram, os passos pesados. E então, o som que eu mais temia. Naquela noite, eu aprendi que mesmo os sonhos mais silenciosos
podem ser esmagados pela realidade. Minha mãe ficou. Nunca mais tentou fugir. E eu? Eu comecei a entender que ninguém viria me salvar, que ninguém me tiraria dali. Se eu quisesse sobreviver, eu teria que aprender a lutar. Mas uma menina tão pequena não sabe como lutar. Então, eu fiz o que podia. Aprendi a suportar. E suportei. Por anos, a pequena Dolores se tornou uma menina que não chorava. Uma menina que fingia que não sentia. Uma menina que, mesmo quando tudo doía, se olhava no espelho e prometia a si mesma: um dia eu vou embora. Um dia eu vou ser livre. Mas esse dia ainda estava longe. Antes disso, eu ainda teria que passar por muita coisa. Coisas que nenhuma criança deveria passar. Coisas que, até hoje, me fazem tremer quando lembro. Mas, por hoje, eu paro por aqui. Se você quiser ouvir o resto dessa história, fique comigo. Porque o que vem depois é ainda mais difícil. Agora me diga, de onde você está assistindo? Quero saber quem está aqui comigo, ouvindo essa história que guardei por tanto tempo. E se essa história te tocou, curta este vídeo e se inscreva. Porque contar essa história não é fácil. Mas talvez, de alguma forma, ela possa ajudar alguém. E eu? Eu já aprendi que, às vezes, compartilhar a dor é a única forma de seguir em frente. A vida seguiu seu curso. E eu continuei ali, naquela casa que nunca foi um lar. Cada dia era uma batalha silenciosa. Um teste de resistência. Eu sabia exatamente o som dos passos do meu pai quando ele chegava bêbado. Sabia identificar pelo cheiro do ar se aquela noite seria tranquila ou se o inferno voltaria a se instalar dentro daquelas paredes. Aprendi a decifrar os olhares da minha mãe, que sempre carregavam uma mistura de tristeza e medo. Eu via quando ela queria me proteger, mas via também a impotência nos olhos dela. Ela era uma prisioneira daquela vida, assim como eu. A diferença é que eu ainda tinha esperança de escapar. Os anos passaram e eu fui crescendo. Mas dentro de mim, a menina pequena, assustada, continuava existindo. Eu me tornei uma criança silenciosa, introspectiva. Eu era boa em desaparecer. Se meu pai estava de mau humor, eu me encolhia em algum canto da casa. Ficava invisível. Aprendi a não fazer barulho, a não chamar atenção, porque chamar atenção significava sofrer. Foi por volta dos 7 anos que percebi algo que me acompanharia pelo resto da vida. O silêncio também é um escudo. Quando você não fala, não reclama, não chora, ninguém percebe sua dor. E quando ninguém percebe sua dor, ela fica só sua. Ninguém pode usá-la contra você. Minha mãe, coitada, parecia sempre cansada. Os olhos dela estavam sempre inchados, o rosto sempre marcado pelo peso de uma vida que ela nunca escolheu. Havia noites em que ela se sentava na beira da minha cama, em silêncio. Eu sabia que ela queria dizer algo. Talvez um pedido de desculpas, talvez um aviso. Mas nunca saía palavra alguma. Foi nessa época que comecei a sonhar com fuga. Eu imaginava que um dia uma pessoa boa apareceria, me levaria dali. Talvez uma vizinha percebesse algo e me ajudasse. Talvez um dia minha mãe conseguisse ter coragem de partir e me levasse junto. Mas nada disso aconteceu. A escola, para mim, era um alívio. Um lugar onde eu podia existir sem medo. Mas eu não era uma menina como as outras. Enquanto minhas colegas falavam sobre brincadeiras, laços de fita e doces que ganharam dos pais, eu só ouvia. Eu não tinha histórias felizes para contar. Um dia, uma professora me chamou na saída. Ela segurou minhas mãos pequenas entre as dela e perguntou: "Está tudo bem em casa?" Naquele momento, meu coração disparou. Alguém tinha percebido? Alguém sabia? Mas, por medo, por instinto, por aquela lealdade cega que o sofrimento cria, eu apenas balancei a cabeça. "Está tudo bem, sim, professora."
Ela olhou nos meus olhos e suspirou. Não insistiu. Apenas apertou minha mão uma última vez e disse: se um dia você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas eu nunca fui. As pessoas olhavam, mas não viam. Suspeitavam, mas não agiam. E eu aprendi que para sobreviver, eu teria que contar apenas comigo mesma. Foi assim que me tornei ainda mais fechada. Uma criança que não chorava, que não pedia nada, que não demonstrava fraqueza. Até que, um dia, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Mas isso eu conto depois. A vida naquela casa era um ciclo sem fim. Eu acordava todos os dias, sabendo exatamente o que esperar. O silêncio pesado das manhãs. Minha mãe andando pela casa com passos cuidadosos, como se pisasse em cacos de vidro. O cheiro forte de álcool impregnado nas paredes, mesmo quando meu pai não estava por perto. A tensão invisível que nos envolvia como um abraço sufocante. Mas o pior de tudo não era a rotina de medo. Era saber que ninguém fazia nada. As vizinhas viam minha mãe com os olhos inchados, viam as marcas que às vezes ela não conseguia esconder. Algumas se aproximavam, perguntavam baixinho se estava tudo bem. Mas, quando ela sorria sem mostrar os dentes e acenava com a cabeça, fingiam acreditar. Eu via nos olhos delas o alívio. O alívio de não precisarem se envolver. E comigo era a mesma coisa. Na escola eu sentia os olhares de algumas professoras sobre mim. Eu sabia que elas percebiam que havia algo de errado. Mas eu já tinha aprendido a lição. Quando me perguntavam se estava tudo bem, eu sorria e dizia que sim, porque eu sabia a verdade. Ninguém ia me salvar. Eu precisava aprender a salvar a mim mesma. A primeira vez que realmente entendi o peso do que vivia foi aos 8 anos. Eu estava brincando na rua, como fazia sempre que podia. A rua de terra era meu único refúgio, o único lugar onde eu me sentia livre. Eu gostava de desenhar na poeira com um graveto, imaginando que cada rabisco era um pedaço de um mundo só meu. Naquele dia, um vizinho se aproximou, um homem mais velho, daqueles que sempre pareciam estar ali, observando tudo. Ele se agachou ao meu lado e me olhou com uma expressão estranha. Você é forte, menina, ele disse. Nunca chora, nunca reclama. Eu não respondi. Apenas continuei desenhando na terra, fingindo que ele não estava ali. Eu vejo as coisas, ele continuou num tom mais baixo. Sei que sua casa não é fácil. Meu coração disparou. Pela primeira vez, alguém dizia aquilo em voz alta. Ele ficou em silêncio por um instante, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Tem gente que nasce para sofrer, sabe? Algumas crianças vêm ao mundo já condenadas. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de raiva e medo. Mas sabe qual é o segredo? Ele perguntou, sorrindo de um jeito que me incomodou. Aprender a aceitar. Ele levantou, deu um tapinha no meu ombro e foi embora. Eu fiquei ali, imóvel, sentindo o peso das palavras dele caírem sobre mim como pedras. Tem gente que nasce para sofrer. Foi naquele dia que eu fiz uma promessa a mim mesma. Eu não ia aceitar. A partir dali, algo mudou em mim. Eu não podia fugir ainda. Não podia mudar minha vida com minhas próprias mãos. Mas eu podia me preparar. Comecei a observar tudo ao meu redor. Cada gesto, cada palavra dita dentro daquela casa. Comecei a entender os sinais antes das explosões de raiva do meu pai. Aprendi a sair do caminho antes que fosse tarde demais. Aprendi a reconhecer o cheiro do perigo no ar. Minha mãe, por outro lado, parecia cada vez mais quebrada. Com o tempo, ela começou a falar menos, a existir menos. Era como se sua alma estivesse evaporando um pouco a cada dia. Uma noite, acordei com o barulho de choro. Era raro minha mãe chorar alto, mas naquele dia ela não conseguiu se segurar. Eu me levantei devagar
e fui até o quarto dela. Ela estava sentada na beira da cama, com a cabeça entre as mãos. Quando me viu, tentou se recompor, mas já era tarde. Volta para a cama, Dolores, ela sussurrou. Mas eu não voltei. Me aproximei dela e, pela primeira vez na minha vida, tomei a iniciativa de segurar sua mão. Por que a gente não vai embora? Perguntei, minha voz quase inaudível. Ela me olhou por um longo tempo, e naquele olhar eu vi tudo o que precisava ver. O medo, a culpa, a resignação. Porque eu não sei para onde ir, ela disse, sua voz tão fraca quanto ela mesma. Naquela noite, eu entendi que se eu quisesse escapar daquela vida, teria que fazer isso sozinha. Eu comecei a planejar. Não sabia quando, nem como, mas sabia que um dia eu sairia daquela casa e nunca mais voltaria. E foi assim que passei os anos seguintes, esperando o momento certo, sobrevivendo um dia de cada vez. Mas a vida, às vezes, tem seus próprios planos, porque quando achei que já tinha aprendido tudo sobre dor, algo aconteceu que me mostrou que eu ainda não tinha visto o pior. A vida seguia seu curso, lenta e implacável. Cada dia naquela casa era uma repetição do anterior. Eu tinha aprendido a me tornar invisível, a respirar baixo, a evitar os olhares de meu pai. Eu sabia que qualquer gesto errado poderia desencadear uma tempestade. Mas mesmo quando fazia tudo certo, mesmo quando me encolhia nos cantos como um fantasma, o perigo nunca desaparecia completamente. Com o tempo, meu corpo começou a guardar memórias que minha mente queria esquecer. Eu pulava ao menor barulho. Minhas mãos tremiam quando alguém falava alto perto de mim. Eu não sabia o que era viver sem medo, porque o medo estava sempre ali, como uma sombra que me acompanhava em todos os lugares. Na escola, eu era a menina que sempre ficava no fundo da sala. Não porque eu não gostasse de aprender. Pelo contrário, eu adorava os livros, as histórias, tudo aquilo que me transportava para um mundo diferente. Mas eu sabia que se chamasse atenção demais, poderia haver consequências em casa. Boletins eram um problema. Se as notas fossem ruins, meu pai brigaria. Se fossem boas demais, ele desconfiaria. Então, eu ficava no meio termo. Inteligente o suficiente para passar de ano, mas nunca brilhante o bastante para que alguém notasse. A única pessoa que parecia me enxergar era a professora de português. Ela me olhava de um jeito diferente, como se soubesse que havia algo dentro de mim que eu escondia do mundo. Um dia, depois da aula, ela me chamou de lado. Dolores, você gosta de escrever? Eu hesitei. Escrever? Ninguém nunca tinha me perguntado isso antes. Sim, respondi baixinho. Ela sorriu. Quero que você escreva algo para mim. Pode ser qualquer coisa. Uma história, um pensamento, um sonho. Naquela noite, enquanto os gritos ecoavam pela casa e minha mãe chorava no quarto ao lado, eu escrevi. Escrevi sobre uma menina que vivia trancada em uma torre alta, cercada por sombras. Mas essa menina tinha um segredo. Ela sabia voar. Na manhã seguinte, entreguei o papel à professora. Ela leu em silêncio e depois me olhou nos olhos. Você tem uma voz, Dolores. Nunca deixe ninguém tirar isso de você. Eu não respondi. Naquele momento, eu ainda não entendia o que aquilo significava. Mas as palavras dela ficaram comigo. Com o tempo, comecei a perceber que a escrita era o único lugar onde eu podia ser livre. Quando escrevia, não era uma menina frágil e assustada. Era alguém forte. Alguém que podia mudar sua própria história. Mas, fora dos cadernos, a realidade continuava sendo cruel. Uma noite as coisas tomaram um rumo diferente. Eu estava na cozinha, ajudando minha mãe a lavar a louça, quando ouvimos a porta da frente bater com força. Meu pai tinha chegado. Pelo cheiro no ar, sabíamos que ele estava bêbado. Meu coração acelerou. Minha mãe me lançou um olhar rápido, um olhar que dizia tudo. Vá para o seu quarto,
agora. Mas antes que eu pudesse sair, ele entrou na cozinha. Os olhos vermelhos, a voz arrastada. "O que você tá cochichando com essa menina?" Ele perguntou para minha mãe, a voz carregada de desconfiança. "Nada, só estamos terminando a louça." Ela respondeu tentando manter a calma. Ele bufou, olhou para mim e franziu a testa. "E você? O que tanto escreve nesses cadernos, hein?" Meu estômago gelou. Eu nunca mostrava minhas histórias para ninguém. Sempre escondia os cadernos debaixo do colchão. Como ele sabia? Antes que eu pudesse responder, ele avançou. Pegou o caderno que eu havia deixado sobre a mesa e começou a folheá-lo com desprezo. "Besteira", murmurou. "Você devia aprender a fazer algo útil, em vez de perder tempo com essas porcarias." E então, diante dos meus olhos, ele rasgou as páginas, uma a uma. Eu quis gritar, quis correr e arrancar os pedaços de suas mãos. Mas não fiz nada. Apenas fiquei ali, imóvel, sentindo um pedaço de mim ser destruído junto com aquelas folhas. Minha mãe tentou intervir. "Por favor, não faça isso!" Ele se virou para ela com raiva nos olhos. "Não se meta!" Foi aí que vi. O olhar de minha mãe. Um olhar que eu nunca tinha visto antes. Não era medo. Não era tristeza. Era algo diferente. Algo perigoso. Ela não disse mais nada. Apenas pegou-lhe um pano de prato e começou a secar a louça, como se nada estivesse acontecendo. Naquela noite, enquanto eu chorava baixinho na cama, uma verdade começou a se formar na minha mente. Eu não era a única que estava cansada. Minha mãe também estava. Mas o que uma mulher faz quando não aguenta mais? Quando percebe que está presa a um homem que nunca vai mudar? Eu não sabia a resposta naquela época, mas logo descobriria. E, quando aconteceu, não foi como nos filmes. Não houve discursos emocionantes, nem despedidas dramáticas. Foi algo silencioso, rápido e irreversível. Mas isso eu conto depois. Os dias seguintes foram diferentes. Não porque algo havia mudado na rotina daquela casa, o ciclo de medo e silêncio continuava o mesmo. Mas porque algo dentro de mim havia se partido junto com aquelas páginas rasgadas. Eu já havia perdido tanto antes, mas nunca de uma forma tão cruel e definitiva. Minhas histórias eram o único pedaço do mundo que era meu. O único espaço onde eu podia existir sem medo, onde ninguém podia me tocar. Mas agora, até isso havia sido tirado de mim. Minha mãe continuava sua rotina de sempre, mas eu via em seus olhos que ela também estava presa em um sofrimento que parecia não ter fim. O olhar dela estava mais distante, como se já não estivesse ali. Eu não entendia naquela época, mas hoje eu sei. Ela estava desistindo, lentamente, um pouco mais a cada dia. Eu queria acreditar que havia algo que eu pudesse fazer, que talvez, se eu fosse uma filha melhor, ela pudesse encontrar uma razão para mudar nossa realidade. Mas no fundo, eu sabia que o problema nunca foi ela. O problema era ele. E ele não ia mudar. Foi então que algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Uma tarde eu voltava da escola mais cedo do que o normal. O sol ainda estava alto no céu. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti o vento no rosto sem pressa de chegar em casa. Eu sabia que a essa hora meu pai ainda não teria voltado do trabalho. E minha mãe estaria ocupada com suas tarefas. Quando entrei em casa, encontrei a porta entreaberta. Aquilo já era incomum. Minha mãe nunca deixava a porta aberta, mesmo durante o dia. Ao empurrar devagar, vi algo que me fez congelar no lugar. Minha mãe estava sentada à mesa da cozinha, segurando uma mala pequena sobre o colo. Seus olhos estavam fixos no chão e suas mãos tremiam levemente. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Ela ia embora. Meu coração disparou. Eu queria correr até ela,
perguntar o que estava acontecendo, pedir para que ela me levasse junto. Mas, ao mesmo tempo, algo me impedia de me mover. Foi então que ela levantou os olhos para mim. Dolores. Sua voz saiu fraca, como se cada palavra pesasse uma tonelada. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Eu não posso mais. Ela murmurou. Meu peito apertou. Então me leva com você. Ela fechou os olhos e suspirou. E naquele instante eu percebi que essa ideia nunca havia passado por sua cabeça. Ela não estava fugindo para recomeçar. Ela estava fugindo para sobreviver. E não havia espaço para mim nesse plano. A dor foi imediata. Um golpe tão forte que tirou meu fôlego. Eu volto para te buscar. Ela disse tentando forçar um sorriso. Mas eu já sabia. Ela não voltaria. Eu podia ver em seu olhar que aquela não era uma promessa verdadeira. Eu podia sentir que, quando ela saísse por aquela porta, eu ficaria sozinha. E eu fiquei. Ela partiu naquela mesma tarde, enquanto eu assistia da janela, incapaz de correr atrás dela, incapaz de chamá-la. Fiquei ali por horas, esperando que ela mudasse de ideia, que voltasse correndo e me levasse junto. Mas a noite chegou, e ela nunca voltou. Foi assim que entendi de uma vez por todas que eu não tinha mais ninguém. Naquela noite, pela primeira vez na minha vida, chorei até dormir. E no dia seguinte, quando meu pai percebeu que minha mãe havia ido embora, eu aprendi que minha vida estava prestes a se tornar muito, muito pior. Na manhã seguinte, acordei com o silêncio. Mas não era o silêncio comum daquela casa, aquele que pairava no ar como uma ameaça invisível. Era um vazio diferente. Algo estava errado. Por um instante, meu coração se encheu de uma esperança ingênua. Talvez minha mãe tivesse voltado durante a noite. Talvez tudo tivesse sido um engano. Mas bastou olhar para o outro lado do quarto, para a cama vazia dela, para saber que não. Ela se foi. E agora só restava eu. Levantei devagar, com os olhos ainda ardendo do choro da noite anterior. Meus pés descalços tocaram o chão frio da cozinha e pela primeira vez vi a casa diferente. O cheiro do café que minha mãe costumava fazer não estava ali. As panelas não estavam no fogo. A mesa não estava posta. E então me lembrei dele. Meu estômago revirou. Se minha mãe não estava mais ali, o que aquilo significava para mim? Meu pai ainda não havia acordado. Era cedo. E eu sabia que ele tinha bebido na noite anterior, o que significava que acordaria de mau humor. Tentei me manter calma, tentei agir como qualquer outra manhã. Mas nada era igual. E então, ouvi os passos pesados vindo do quarto dele. Meu corpo inteiro ficou tenso. A porta se abriu com força, e ele apareceu no corredor. Seu olhar estava turvo, o rosto cansado. Mas assim que viu a cozinha vazia, algo nele se acendeu. Ele franziu a testa, olhou ao redor como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Onde está sua mãe? Fiquei muda. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Estou perguntando, menina! Ele gritou, dando um passo em minha direção. Ela saiu! Minha voz saiu pequena, quase um sussurro. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Meu pai me olhou por um longo tempo, seus olhos se tornando cada vez mais escuros. Então, sem aviso, ele deu um soco na mesa, fazendo os pratos tremularem. Aquela ingrata foi embora. Ele cuspiu as palavras com ódio. Ela nos abandonou. Ele nos abandonou. As palavras ecoaram na minha cabeça, e por um momento quase acreditei nelas. Mas então algo dentro de mim se revoltou. Ela não nos abandonou. Ela me deixou para trás. Mas eu não disse nada. Apenas fiquei ali, parada, esperando o que viria a seguir. E veio. O primeiro tapa foi tão forte
que meu rosto queimou. Eu nunca tinha apanhado assim antes. Meu pai nunca foi um homem afetuoso, mas minha mãe, de alguma forma, sempre conseguia mantê-lo longe de mim. Agora, sem ela, não havia mais proteção. Eu caí no chão, sentindo o gosto de sangue na boca. Não chore, Dolores. Não chore. Eu me levantei devagar, mantendo o olhar baixo. Eu sabia que se olhasse diretamente para ele, só pioraria. Ele resmungou algo e foi até a porta da frente, saindo sem olhar para trás. A porta bateu forte e eu fiquei ali, sozinha na cozinha, sentindo o rosto latejar. Era o primeiro de muitos, porque, depois daquele dia, meu pai se tornou algo ainda pior do que antes. Ele se afundou na bebida, no rancor, e começou a descontar tudo em mim. Os dias se tornaram longos, as noites insuportáveis. Qualquer coisa era motivo para sua raiva. Um prato mal lavado, uma resposta dada no tom errado, um olhar que ele não gostava. E eu? Eu aprendi a me calar ainda mais, porque agora, além de não ter ninguém para me proteger, eu sabia que cada palavra errada poderia me custar muito. Eu suportei, porque não tinha escolha. Mas, um dia, algo aconteceu. Algo que me fez perceber que, se eu não fugisse dali, um dia eu não sairia viva daquela casa. Os dias passaram, um após o outro, todos carregando o mesmo peso, a mesma tensão insuportável. Sem minha mãe ali, tudo piorou. Meu pai se afundava cada vez mais na bebida, e eu me tornei seu alvo principal. Eu sabia o que vinha antes de cada explosão. O cheiro forte de álcool no ar, os passos arrastados, os resmungos que logo se transformavam em gritos. Aprendi a antecipar, a perceber os sinais, a encontrar esconderijos dentro daquela casa. Mas não adiantava. Mais cedo ou mais tarde, ele sempre me encontrava. As agressões se tornaram parte da rotina. No começo, eram empurrões, tapas. Depois, vieram os socos. Eu tentava não reagir. Tentava me convencer de que, se não desse motivo, se me mantivesse pequena e invisível, ele me esqueceria. Mas era impossível. E assim, fui me tornando outra pessoa. A menina silenciosa que sonhava em fugir começou a desaparecer. No lugar dela surgiu alguém endurecido pela dor, pela solidão, pelo medo constante. Mas o que realmente me fez entender que eu não podia continuar ali foi o dia em que quase morri. Era uma noite fria. Meu pai havia passado o dia inteiro bebendo, como de costume. Eu tentei evitar cruzar seu caminho, mas naquela casa pequena não havia para onde correr. Ele começou a gritar do nada. Jogou um copo contra a parede, derramou bebida pelo chão. Eu sabia que era questão de tempo até que ele voltasse sua raiva contra mim. Fiquei parada na porta do quarto, tentando decidir se devia correr para fora ou me encolher em um canto e torcer para que ele me esquecesse. Mas ele me viu. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto transtornado. Ele cambaleou até mim, e quando segurou meu braço com força, soube que aquilo ia ser pior do que das outras vezes. Você acha que pode me olhar assim? Sua voz saiu arrastada, cheia de veneno. Eu nem sabia como estava olhando para ele, mas qualquer coisa que eu fizesse seria motivo. Ele me puxou com força e eu tentei me soltar. Foi instintivo, mas um erro, porque aquilo o enfureceu ainda mais. Você não é nada. Ele gritou, me jogando contra a parede. Minha cabeça bateu com força e tudo girou. A dor veio de imediato, cortante, sufocante. Eu senti o sangue escorrendo quente na nuca. Meu corpo fraquejou. Minhas pernas quase não me sustentavam. Mas mesmo tonta, mesmo sentindo que podia desmaiar a qualquer momento, eu vi. Vi nos olhos dele que dessa vez ele não ia parar. Dessa vez, ele ia me matar. E ali, naquela fração de segundo, algo dentro de mim gritou mais alto que o medo. Corra!
Usei o resto da força que me restava e saí disparada pela porta da frente. Nem olhei para trás, nem pensei, apenas corri. Corri para longe daquela casa, para longe daquele homem. Corri pela estrada de terra, com os pés descalços, sem sentir o frio, sem sentir as pedras cortando minha pele. Corri como se minha vida dependesse daquilo, porque dependia. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que não podia mais voltar. E ali naquela noite escura, com o vento cortando meu rosto e o coração prestes a explodir no peito, eu finalmente entendi. Ou eu fugia de vez, ou eu não sobreviveria para contar minha história. A estrada de terra parecia não ter fim. Eu corri até minhas pernas não aguentarem mais, até meus pulmões queimarem e o gosto de sangue subir para a garganta. O vento frio cortava meu rosto, mas eu não parava. Não podia parar. A única coisa que me acompanhava naquela noite era o som dos meus próprios passos e o medo de que, a qualquer momento, ele pudesse aparecer atrás de mim. Eu me perguntava se ele teria coragem de me procurar, se estaria bêbado demais para perceber minha fuga, ou se simplesmente não se importava. Quando finalmente parei, meus pés estavam feridos, sujos de poeira e sangue. Meu corpo tremia, não só pelo frio, mas pelo choque. Me sentei ao lado de uma cerca velha, sentindo a noite ao meu redor. Foi a primeira vez que realmente percebi o que tinha acontecido. Eu fugi. Eu finalmente saí daquela casa. Mas... e agora? A realidade bateu com força. Eu não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Não conhecia ninguém que pudesse me acolher. Minha mãe havia sumido sem deixar rastros. Eu estava sozinha no mundo, sem saber o que fazer. Meu primeiro instinto foi voltar para a escola. Era o único lugar onde eu sentia um mínimo de segurança, onde pelo menos algumas pessoas pareciam se importar. Talvez minha professora de português pudesse me ajudar. Talvez alguém me visse ali e perguntasse o que estava acontecendo. Então, levantei-me e continuei andando. Demorou horas até que os primeiros raios de sol surgissem no horizonte. O cansaço pesava sobre mim, mas a adrenalina ainda me mantinha de pé. Quando vi os portões da escola ao longe, algo dentro de mim afrouxou. Eu esperava que, quando entrasse ali, alguém me olhasse e percebesse, que me vissem do jeito que eu realmente era, uma menina fugindo da morte. Mas quando passei pelos portões e vi os alunos chegando como qualquer outro dia, percebi que para eles nada havia mudado. Eu era só mais uma. A professora de português estava no pátio e algo dentro de mim me empurrou em sua direção. Ela me olhou e na mesma hora seu rosto mudou. Dolores, o que aconteceu? Minha garganta se fechou. Não conseguia responder. Ela me pegou pelo braço e me levou para uma sala vazia. Me sentou em uma cadeira, olhou para os cortes em meus pés, para o sangue seco na minha nuca. Quem fez isso com você? Eu queria responder. Queria contar tudo. Mas, por tanto tempo, eu havia aprendido a não falar, a não confiar, que as palavras simplesmente não saíam. Ela não insistiu. Espere aqui. Ela saiu e eu fiquei ali, sozinha, sentindo meu corpo finalmente ceder ao cansaço. Eu deveria estar assustada, mas, pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente. Esperança. Talvez, só talvez, minha história não terminasse ali. Fiquei naquela sala por um tempo que pareceu uma eternidade. O silêncio era diferente do que eu conhecia. Não era aquele silêncio pesado da minha casa, cheio de medo e ameaças invisíveis. Era um silêncio de espera, de incerteza. Meus pés doíam, minha cabeça latejava, e eu mal conseguia pensar direito. Só sabia que eu tinha chegado até ali, e agora precisava lidar com o que viria depois. Quando a porta se abriu, minha professora voltou acompanhada de uma mulher que eu nunca tinha visto antes.
Ela vestia roupas simples, mas tinha um olhar firme e sério. Dolores, essa é a senhora Helena. Ela trabalha no conselho tutelar. Minha professora disse com a voz calma. Conselho tutelar. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca imaginei que um dia teria algo a ver com isso. A mulher se aproximou devagar, como quem sabe que não pode assustar mais do que a vida já assustou. Você pode me contar o que aconteceu? Olhei para minha professora. Ela acenou com a cabeça como quem diz, você pode confiar. E então, pela primeira vez na vida, eu contei tudo. As palavras saíram entrecortadas, baixas, cheias de pausas e hesitação. Mas saíram. Contei sobre meu pai, sobre os gritos, sobre o medo que me acompanhava desde que eu me entendia por gente, sobre a noite anterior, sobre como eu tinha certeza de que, se não fugisse, talvez nem estivesse viva naquela manhã. A senhora Helena me ouviu sem me interromper, sem julgar. Quando terminei, ela respirou fundo e disse, você não precisa voltar para aquela casa. Aquelas palavras me atingiram de um jeito que eu não esperava. Como assim? Para onde eu iria? Vamos cuidar de você, ela continuou. Mas preciso que você venha comigo. Meu coração acelerou. Eu sabia que minha vida ia mudar naquele momento, mas não sabia se seria para melhor ou para pior. Minha professora me abraçou antes de eu sair. Foi um gesto simples, mas que me fez sentir um calor que eu não conhecia. Você vai ficar bem, ela sussurrou. E eu quis acreditar nela. Fui levada para um abrigo, um lugar simples, cheio de outras crianças que também carregavam suas próprias histórias de dor. Era estranho, mas ao mesmo tempo, eu me sentia menos sozinha ali. Os dias passaram devagar. Eu me perguntava o tempo todo o que aconteceria comigo. Para onde eu iria depois? Será que minha mãe algum dia me procuraria? Mas ninguém veio. Nenhuma notícia dela. Nenhuma palavra sobre meu pai. Era como se eu tivesse desaparecido do mundo. Então, um dia me chamaram para uma conversa. Encontramos uma família para você. Meu coração disparou. Eu não sabia se era medo ou esperança. Mas o que eu não imaginava é que aquela nova vida me traria desafios que eu nunca poderia prever. Ser adotada. A ideia parecia estranha. Eu nunca tinha conhecido outra casa além daquela em que cresci. Nunca tinha vivido em outro ambiente. E agora diziam que eu teria uma nova família. Nos primeiros dias no abrigo, eu tentava não criar expectativas. Eu via crianças chegando e indo embora. Algumas felizes, outras chorando, algumas voltando depois de um tempo. Nada parecia permanente ali. Mas então, uma mulher apareceu. Ela se chamava Teresa. Tinha um olhar calmo, mas firme. Não falava muito, mas quando falava, sua voz era baixa e tranquila. Eu me lembro da primeira vez que ela me olhou nos olhos. Não foi um olhar de pena, nem de curiosidade. Foi como se me visse de verdade. Como você está, Dolores? Perguntou. Fazia tanto tempo que ninguém me perguntava isso que demorei um pouco para responder. Estou bem, menti. Ela sorriu de leve, como se soubesse que não era verdade, mas não me pressionou. Você gostaria de morar comigo? A pergunta me pegou de surpresa. Assim, tão direta, não sabia o que responder. Eu queria uma família, queria um lar, claro, mas confiar em alguém de novo, isso era outra história. No fim, não tive escolha. Poucos dias depois, arrumei minhas poucas coisas e fui levada para a casa de Teresa. Era uma casa simples, mas aconchegante, diferente de tudo que eu conhecia, sem gritos, sem medo. Mas o medo ainda estava dentro de mim. Nos primeiros dias, eu mal falava. Meus movimentos eram calculados, minha respiração silenciosa. Eu esperava que a qualquer momento, Teresa mudasse, que mostrasse um lado sombrio como meu pai fazia. Mas isso nunca aconteceu. Ela me tratava com paciência,
sem invadir meu espaço. Sempre perguntava se eu queria comer, se precisava de algo, mas nunca me forçava. Uma noite acordei assustada. Um pesadelo. A sensação do tapa do meu pai ainda ardia em minha pele, mesmo que ele não estivesse mais ali. Levantei da cama devagar. Fui até a cozinha buscar um copo d'água. Foi quando vi Teresa sentada no sofá, lendo um livro. Ela olhou para mim e sorriu. Não consegue dormir? Balancei a cabeça. Ela fechou o livro e bateu levemente no espaço ao lado dela no sofá. Quer conversar? Hesitei. Por tanto tempo, eu tinha aprendido que falar era perigoso. Mas, naquela noite, pela primeira vez, sentei-me ao lado dela. Não contei tudo. Ainda não conseguia. Mas falei um pouco. Sobre o abrigo. Sobre como eu achava estranho estar ali, em um lugar onde ninguém gritava comigo. Ela ouviu. Apenas ouviu. Sem interromper, sem fazer perguntas desconfortáveis. Quando terminei, ela disse apenas uma coisa. Você está segura agora. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça por dias. Eu estava segura? Eu queria acreditar nisso. Mas a verdade era que o passado ainda estava comigo. E eu ainda tinha um longo caminho pela frente. Os dias na casa de Teresa passaram devagar. Cada manhã parecia um teste, uma tentativa de entender se aquilo era real ou apenas uma ilusão passageira. Eu acordava antes do sol nascer, um hábito que carregava desde os tempos em que precisava evitar meu pai. Meu corpo ainda se encolhia ao menor barulho. Meu coração acelerava sempre que alguém falava mais alto. Mas naquela casa, tudo era diferente. Teresa nunca levantava a voz, nunca me olhava com raiva. Ela me tratava com paciência, como se entendesse que eu precisava de tempo. Mesmo assim, confiar não era fácil. Nas primeiras semanas eu comia rápido, como se precisasse terminar antes que alguém tomasse minha comida. Teresa percebeu. Não precisa ter pressa, querida. Ela disse uma noite, enquanto servia mais sopa no meu prato. Aqui, ninguém vai te tirar nada. Eu queria acreditar. Mas anos de medo não desaparecem de uma hora para outra. Foi só depois de um tempo que comecei a relaxar. Pequenos momentos. Uma tarde em que ficamos sentadas na varanda, apenas sentindo o vento. Um bolo que ela fez sem motivo, só porque achou que eu gostaria. O jeito como ela dobrava minhas roupas com cuidado, como se cada pedaço de tecido fosse precioso. Nunca fui tratada assim antes, mas, por mais que eu tentasse me permitir sentir segura, os pesadelos continuavam. Toda noite, eu sonhava que estava de volta àquela casa. Via meu pai me olhando, sentia a dor dos golpes, a sensação de não ter para onde correr. Acordava ofegante, suada, o coração disparado. No começo eu escondia isso de Teresa. Não queria incomodar. Mas ela percebeu. Você teve um pesadelo, não teve? Perguntou certa manhã, quando me viu com olheiras profundas. Eu não queria responder, mas acabei acenando com a cabeça. Ela respirou fundo e se sentou ao meu lado. O passado não desaparece de uma hora para outra, Dolores. Mas ele não pode te machucar mais. Baixei os olhos. Parece que ainda pode. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois segurou minha mão. Eu não posso apagar o que aconteceu com você, mas posso te ajudar a seguir em frente. Aquilo ficou na minha cabeça pelo resto do dia. Seguir em frente. O que significava seguir em frente? Eu estava em um novo lugar, cercada de uma pessoa que me tratava bem, mas ainda sentia que parte de mim estava presa no passado. E então, algo aconteceu que mudou tudo. Uma tarde, enquanto arrumávamos a casa, encontrei uma caixa de papelão no fundo do armário. Dentro dela havia um álbum de fotos. Quando abri, vi imagens de crianças que não reconhecia. Teresa apareceu atrás de mim e suspirou ao ver o que eu estava segurando. Esses são meus filhos do coração, disse com um sorriso triste. Franzi a testa. Seus filhos?
Ela se sentou no chão ao meu lado e pegou o álbum. Eu nunca tive filhos biológicos, mas já cuidei de muitas crianças antes de você. Virei as páginas e vi rostos diferentes. Algumas fotos eram antigas, outras mais recentes. Onde eles estão agora? Perguntei. Teresa passou os dedos por uma das fotos, como se acariciasse o rosto de alguém. Cresceram, seguiram suas vidas. Alguns voltam para visitar, outros não. Ela sorriu, mas seus olhos estavam cheios de saudade. Cada um deles levou lá um pedacinho do meu coração. Olhei para as fotos novamente, tentando imaginar como seria minha vida dali para frente. Eu seria mais uma entre aquelas crianças? Ficaria ali por um tempo e depois partiria? Você acha que algum dia eu também vou conseguir seguir em frente? Perguntei baixinho. Ela colocou a mão sobre a minha. Eu sei que vai. Eu queria acreditar naquelas palavras. Mas ainda havia algo dentro de mim que me prendia ao passado. E, para realmente seguir em frente, eu sabia que precisaria enfrentar isso de uma vez por todas. Os dias foram se tornando semanas. Aos poucos, fui me acostumando à rotina naquela casa, aos gestos gentis de Teresa, ao fato de que ninguém ia me machucar ali. Mas confiar de verdade? Isso ainda parecia impossível. Mesmo quando Teresa me tratava com carinho, minha mente me dizia para não baixar a guarda. A qualquer momento tudo poderia mudar. Eu ainda tinha pesadelos, ainda acordava no meio da noite sentindo o cheiro do álcool, ouvindo os gritos que não estavam mais ali. E então, um dia, recebi uma notícia que eu não esperava. Seu pai foi preso. As palavras de Teresa me atingiram como um soco no estômago. Por um instante, senti que não conseguia respirar. O quê? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Foi pego em uma briga, bêbado. A polícia descobriu as denúncias contra ele. Fiquei em silêncio. Meu coração batia rápido. Eu deveria sentir alívio, certo? Mas o que veio primeiro foi o medo. Ele sabe onde eu estou? Perguntei. Teresa segurou minha mão. Não. E ele nunca vai chegar perto de você de novo. Mas a parte ferida dentro de mim não conseguia acreditar tão facilmente. Eu passei a vida toda fugindo dele. E agora me diziam que eu estava livre? Era difícil aceitar. Nos dias seguintes, minha cabeça não parava. Eu me perguntava se minha mãe sabia, se ela ainda estava viva, se ela se preocupava comigo. E então, uma pergunta começou a crescer dentro de mim. E se eu a procurasse? Eu não sabia se estava pronta, mas sentia que, para seguir em frente, precisava de respostas. Então, decidi. Eu ia atrás dela. E dessa vez, eu não fugiria. Eu enfrentaria meu passado de frente. Eu não conseguia parar de pensar na minha mãe. Será que ela sabia que meu pai tinha sido preso? Será que ela pensava em mim? Será que de alguma forma ela também tinha tentado seguir em frente? Eu precisava saber. Com a ajuda de Teresa, começamos a procurar. Foi um processo longo, cheio de incertezas, mas um dia recebemos uma notícia. Minha mãe estava viva e morava em uma cidade não tão longe dali. A ideia de vê-la novamente me deixou ansiosa. Parte de mim queria correr para ela, ouvir suas explicações, entender por que ela nunca voltou. Outra parte queria odiá-la. Como ela pôde me deixar para trás? Quando finalmente a encontrei, meu coração bateu forte. Ela estava diferente. O tempo tinha deixado suas marcas, mas ainda era a mesma mulher que eu lembrava. Os olhos dela se encheram de lágrimas assim que me viu. Dolores! A voz dela tremia. Por um instante ficamos apenas nos olhando. Nenhuma palavra seria suficiente para apagar o que aconteceu. Nenhuma explicação mudaria o fato de que, por tantos anos, eu cresci sozinha, achando que ela nunca mais pensaria em mim. Eu te procurei, ela disse com a voz embargada. Mas não sabia onde você estava.
Não sabia se você me perdoaria. Eu queria dizer que sim, que estava tudo bem. Mas não estava. Por que você nunca voltou? Perguntei, sentindo as lágrimas caírem, antes mesmo de perceber que estava chorando. Ela baixou a cabeça. Eu achei que você estaria melhor sem mim. A dor em sua voz era real. Eu via isso. Mas isso não mudava tudo o que eu passei. Ficamos sentadas, conversando por horas. Ela me contou sobre sua vida depois que fugiu. Sobre como se sentiu culpada todos os dias. Sobre como viveu com medo, pensando que talvez eu estivesse sofrendo ainda mais sem ela. Eu contei a ela sobre minha vida, sobre a casa de Teresa, sobre como, apesar de tudo, eu tinha conseguido sobreviver. E ali, naquele momento, entendi algo. O passado não pode ser apagado, mas ele também não precisa definir quem a gente é. Olhei para minha mãe e, pela primeira vez, não senti raiva. Senti pena. Ela também era uma vítima. Só que, diferente de mim, ela nunca teve uma Teresa. No fim, não precisei dizer que a perdoava. Ela viu isso no meu olhar. Nos despedimos com um abraço. Foi estranho. Foi doloroso. Mas foi necessário. Eu nunca voltei a morar com ela. Minha vida agora era outra. Teresa foi minha verdadeira família. Aquela que me mostrou que ainda existia bondade no mundo. E sabe, quando olho para trás, vejo que tudo o que vivi me trouxe até aqui. Sim, eu sofri. Sim, eu passei por coisas que nenhuma criança deveria passar. Mas eu sobrevivi. E hoje, depois de tantos anos, sei que minha história não é só sobre dor. É sobre força, sobre recomeços. E principalmente, sobre nunca perder a esperança. E essa foi a minha história. Uma história de dor, de medo, mas também de força e de recomeços. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. De verdade. Nem sempre é fácil lembrar de tudo isso. Mas se minha história puder ajudar alguém, então já valeu a pena contar. Agora, me conta. Você já viveu algo que te marcou? Algo que te fez mais forte? Se quiser, escreve aqui nos comentários. Eu vou adorar saber que não estou sozinha nessa conversa. E, antes de ir, se inscreva no canal. E deixe seu like, tá bom? Isso ajuda muito e me deixa feliz em saber que tem gente ouvindo minhas palavras. Obrigada por estar aqui. Um beijo no seu coração.